Olá, minhas queridas e queridos, que bom que vocês estão aqui. Hoje nós vamos falar sobre os arquétipos do inconsciente coletivo e quero explicar, como sempre faço aqui toda semana nesse programa Universo Holístico, né? Comentar por que eu escolhi esse tema. Muito bem, esse tema é um tema bastante recorrente aqui dentro do consultório. Falo muito sobre os arquétipos dentro dos meus atendimentos terapêuticos e eu achei por bem trazer essa informação para as pessoas que muitas vezes desconhecem esse tipo de conceito. Então vamos lá, como é que vai funcionar o programa de hoje, né? Nós vamos trabalhar aqui, ele vai ser dividido em 4 partes, como eu sempre faço. Vou explicar primeiro o que é um arquétipo. Nós vamos falar sobre os arquétipos de sobrevivência. E depois nós vamos falar sobre outros arquétipos que existem. E por fim, tem exercício de arquétipo para que vocês possam trabalhar essa questão. Então vamos lá. Eu vou só remover isso daqui para a gente poder conversar com mais tranquilidade. Vamos conversar sobre essa questão dos arquétipos, né? Então, o que é um arquétipo? Arquétipo, ele pode ser uma imagem ou um padrão, um conceito de comportamento que é comum para todas as pessoas. E muitas vezes ele está lá no nosso inconsciente, nós vamos repetindo esse padrão sem que nós tenhamos essa percepção. Então, nós podemos dizer que temos diversos exemplos de arquétipo. Por exemplo, o bebê, ele remete à fofura. Isso é uma coisa que é comum para todo mundo. Então, tudo que é comum para todos é um arquétipo. Porque se a gente falar em bebê, todo mundo vai pensar, que fofinho, que bonitinho. Se a gente pensar em criança, vai remeter à inocência. Se a gente pensar na adolescência, vai remeter à rebeldia. Se nós pensarmos num adulto, vai remeter ao trabalho. Se pensarmos em filhos, vai remeter a ser pai, ser mãe. Então, os arquétipos, eles fazem parte da nossa vida o tempo inteiro. Tudo na nossa vida é arquetípico. Por exemplo, o policial, o médico, o bombeiro, o ladrão, o juiz, o artista, o arquiteto, a rainha, a sedutora, o professor, o aluno, o super-herói. Não preciso ficar aqui explicando qual é o significado de cada um deles, entende? Porque só de falar essa palavra, policial, médico, bombeiro, vocês já vão compreender qual é o significado disso, porque está no inconsciente de todos nós. Então, essas imagens que nós temos, elas formam esses modelos de arquétipos que estão dentro do nosso inconsciente. Mas não são só os personagens, vamos colocar dessa forma, que são arquétipos. Nós também temos no nosso inconsciente as histórias arquetípicas, que são as histórias do amor perfeito, do amor impossível, do amor sofrido, da superação de desafios. Nós temos aquelas histórias das pessoas que são desafortunadas e de repente elas viram uma pessoa importante. Da família feliz, tipo família margarina, da família problemática. Todas essas são histórias arquetípicas. Então, se eu falar de algo relativo a isso, também não preciso ficar explicando, porque se eu falar assim, olha, aquela família é uma família margarina, todas as pessoas compreenderão que modelo de arquétipo é esse. Então, é bem interessante nós vivenciarmos, percebermos como isso faz parte do nosso dia a dia, mesmo que nós não tenhamos essa consciência. Nós também temos os arquétipos dos animais, porque cada animal ele traz na sua essência características específicas, talentos específicos, nos transmitindo alguma mensagem através da sua imagem. Então, por exemplo, se eu falar em cachorro, as pessoas podem pensar em lealdade. Se eu falar em golfinho, geralmente vai transmitir alegria. Se eu falar em borboleta, vai vir a transformação. Se eu falar em leão, vem a liderança. É natural que a gente pense dessa forma. Por quê? Porque tudo na vida é arquétipo.
Então, nós estamos rodeados de arquétipo, mesmo que nós não tenhamos essa consciência, essa percepção. Então, arquétipos, na sua essência, eles não são bons ou ruins. Eles apenas existem, eles apenas são. Da mesma forma, a borboleta ela não é boa ou ruim, porque ela se transforma. O policial ele não é bom ou ruim, ele só é um policial. Então, é necessário que a gente possa enxergar esses arquétipos com este olhar neutro, de neutralidade mesmo. E daí a grande questão que fica é como você manifesta os arquétipos dentro da sua vida. Porque é sobre isso o tema desse nosso bate-papo de hoje, dos arquétipos que se manifestam na nossa vida. Jung, ele classificou 12 arquétipos como sendo os principais da nossa sociedade. Só que esses arquétipos, eles falam a respeito de modelos padrões que nós temos. Vou até dividir a tela aqui com vocês, para vocês verem essa questão dos arquétipos que o Jung trouxe, né? Então, olha que interessante. Não sei se vocês vão ver, vou tentar deixar só a imagem para ver se dá para ver melhor. Dentro desses arquétipos que o Jung trouxe, eles estão divididos por, como é que eu posso dizer, por emoções, por comportamentos, mais do que emoções, por comportamentos. Então, por exemplo, tem o arquétipo do mágico, que está relacionado ao poder, tem o arquétipo do herói, que está relacionado à excelência, tem o arquétipo do amante, que está relacionado à intimidade, tem o arquétipo do comediante, que relaciona a diversão, tem o arquétipo da pessoa comum, que está relacionado ao pertencer, tem o arquétipo do cuidador, que ele está sempre a serviço de alguém, tem o arquétipo do governante, que está relacionado ao controle, tem o arquétipo do criador, que está sempre inovando, criando, inventando. Tem o arquétipo do inocente, que está relacionado com a segurança. Tem o arquétipo do sábio, que está relacionado com a compreensão. Tem o arquétipo do explorador, que está relacionado à liberdade. E tem o arquétipo do rebelde, que está relacionado com a libertação. Para cada grupo desses daí, tem aqueles que vão deixar um legado, que é o rebelde, o mágico e o herói. Aqueles que querem se conectar, que está relacionado ao amante, comediante e a pessoa comum, eles querem se conectar com alguém ou com alguma coisa. Aqueles que fornecem estrutura, que é o cuidador, o governante e o criador. E aqueles que estão mais ligados a uma questão da espiritualidade. Importante deixar claro aqui que essa espiritualidade ela não tem uma conotação religiosa, tá? Então, é o arquétipo do inocente, do sábio e do explorador, porque eles vão trazer a segurança, a compreensão e a liberdade. Então, para cada um desses arquétipos, nós vamos trabalhar uma questão, um tema, alguma coisa que esteja relacionado com algo ligado às nossas emoções e aos nossos sentimentos. Então, esses são os 12 arquétipos que o Jung trouxe aí para a nossa compreensão. Porém, desses 12 arquétipos, que nós chamamos de arquétipos principais, existem 4 que estão relacionados com a nossa sobrevivência. E por que eles estão relacionados com a nossa sobrevivência? Porque eles estão relacionados com os nossos medos e com as nossas vulnerabilidades. Cada um desses arquétipos representa uma força interior que nós temos, e todo o arquétipo, absolutamente todo o arquétipo, ele sempre tem o intuito de nos proteger, de nos preservar. Só que muitas vezes não é exatamente isso que ele faz. E quais são os 4 arquétipos de sobrevivência? Então, vou mostrar aqui para vocês também que os 4 arquétipos de sobrevivência são esses daqui: a criança, a vítima, a sabotadora e a prostituta. E daí é bem importante deixar claro que a prostituta aqui, ela não tem necessariamente nada a ver com o sexo. E eu vou explicar isso mais para frente, tá certo? Eu vou falar sobre cada um deles e de que maneira eles nos afetam de alguma forma. Então, vamos lá.
Quando a gente pensa na criança, falei lá no início, a criança ela está relacionada com a pureza, com a alegria, com a brincadeira, com a diversão. A criança, a nossa criança interna, e todos nós temos esses arquétipos dentro da gente, viu? Bem importante deixar isso claro. Então a criança, ela nos inspira e nos traz criatividade. É ela quem encanta e contagia. Hoje, Dia das Crianças, o que, que a criança traz? Essa alegria, brincadeira, essa pureza. Porque a criança, ela vive o presente intensamente. A criança, ela não quer parar de brincar para comer, ela quer aproveitar até o último minuto a brincadeira. A criança, dentro dessa linha dos 4 arquétipos principais, ela é a guardiã da inocência. Quando a gente fala a respeito disso, e todas essas informações que eu acabei de passar, eu estou falando da criança no seu aspecto luz, no lado luz do arquétipo. Porém, nem sempre a gente vive no arquétipo luz, porque existem muitas crianças, isso eu já falei em outros programas também, né? Que muitos de nós temos crianças, o nosso arquétipo da criança interno pode estar ferido. E quem é a criança ferida? É aquela criança que foi abusada, que foi negligenciada, que sofreu traumas e ela tem memórias de dor dentro dela. Nós também temos o lado sombra, na realidade eu vou falar aqui do lado sombra da criança ferida. Ele traz, né, a criança ferida, quando ela está na dor, manifestando o lado sombra, ela vai responsabilizar os outros pelas coisas que acontecem com ela. Ela vai buscar os pais nas pessoas com quem ela convive. Ela não vai confiar em si mesma e nem nos outros. E ela muitas vezes fica num posicionamento onde ela tem autopiedade. Então, todos os aspectos, eles têm lado luz e lado sombra. Tudo depende da forma como você se manifesta, como você está manifestando esses arquétipos. E daí, o lado luz da criança ferida, o que ela precisa aprender? Lembra que eu disse que a criança, ela é a guardiã da inocência? Então, a criança ferida, quando a gente trata essa criança interna ferida através de um processo terapêutico, a gente tem a compaixão, o perdão, e ela pode ajudar outras crianças feridas que passaram pelo processo dela. Então, quando ela encontra um adulto que está passando por uma dor que ela passou, ela vai compreender e ela vai conseguir auxiliar de alguma forma, porque ela já trabalhou dentro dela essa questão da compaixão e do perdão. Então, a criança, quando ela está nesse aspecto de estar ferida, ela tem todas essas questões a serem trabalhadas. Mas não é só a criança ferida que existe, né? Então, nós temos outros arquétipos de crianças, e eu vou falar um pouquinho a respeito deles. Nós temos a criança órfã. A criança órfã é aquela criança que foi, ou de alguma forma sente que foi, abandonada. Ela sente que ela não pertence ao sistema familiar. Ela precisou ser independente muito, muito cedo. Dentro das histórias infantis, eu vou trazer um arquétipo da criança órfã para você compreender o que eu estou falando. A Cinderela. A Cinderela é uma criança que foi abandonada, né? Que ficou excluída pela madrasta, pelas irmãs, e ela precisou, desde muito cedo, ser muito independente e fazer algo em prol dela mesma e do outro. O lado sombra da criança órfã, da criança abandonada, é a sensação que ela sente de abandono, de rejeição, de repressão. Ela tem, como ela não pôde se sentir, entre aspas, pertencente ao sistema, ela tem ausência de tradições. Ela não sabe muito bem como são as tradições dentro do sistema dela, porque ela não pertenceu. Ela tem dificuldade nos relacionamentos e ela julga profundamente, da mesma maneira como ela foi julgada. Então, ela também vai julgar. Mas lembre-se, todo arquétipo vai trazer esse lado luz e o lado sombra. Qual é o lado luz da criança órfã? É a pureza. Ela aprende a se relacionar. Ela entende a história do outro e daí ela faz diferente na história dela. Porque ela consegue ter esse movimento de se abrir para as relações. Nós também temos a criança inocente. Quem é a criança inocente? É aquela criança que não vê maldade em absolutamente nada.
é aquela criança que acredita que a humanidade é boa, que tem uma imaginação muito fértil. E ela acredita que tudo é possível. Eu vou trazer um exemplo concreto de criança inocente. A Anne Frank. Anne Frank, ela estava lá, no meio do nazismo, no meio da guerra, e ela escrevia no diário como se tudo aquilo fosse uma fantasia. Ela não entendia ou não queria compreender a realidade dos fatos. E daí eu quero trazer aqui uma coisa bem importante. Quando eu falo de arquétipos, gente, eu estou falando aqui de como nós, como adultos, tendo esta criança dentro de nós, reagimos diante das situações. Então, eu estou falando de você, como adulto, tendo uma criança inocente dentro de você e, de repente, fazendo de conta que tudo é lindo e maravilhoso. Que vai acreditando que todas as pessoas são ótimas, que o mundo é perfeito. Não que não seja, mas a gente precisa enxergar a realidade. Tem coisas muito boas e tem coisas que não são boas. E ter essa percepção do que é realidade é muito importante. Só que a criança inocente não tem. E daí o que a criança inocente não tem? Porque quando ela está do lado sombra, ela fica pessimista, com falta de fé, ela fica depressiva, ela procrastina, ela vive no mundo da fantasia. Então a minha pergunta para você é: você está com alguns desses sintomas? Pode ser que você esteja vivenciando a sombra da sua criança, dessa sua criança, desculpa, eu falei a criança ferida, né? Mas na realidade é a criança inocente. Então, tem que avaliar como está essa sua criança inocente. Será que ela está dessa maneira aqui? O lado luz da criança inocente, ele está relacionado com a capacidade de acreditar na vida. É a fé, mesmo diante das adversidades. É a sabedoria, é a coragem. Então, perceba que o que eu estou trazendo é assim, a Anne Frank, ela estava no meio da guerra, mas ela fazia de conta que aquilo não era daquela maneira. Filmes como A Vida é Bela, O Menino do Pijama Listrado, eles trazem uma coisa bem semelhante, né? Mas o mais importante é que a criança, quando você está no arquétipo da criança inocente, mas no lado luz, você não perde a fé. A fé está ali, firme e forte com você. Então é necessário que a gente tenha fé para conquistar as coisas, para seguir adiante. O que a gente não pode é fazer de conta que tudo é colorido, lindo e maravilhoso, tá? A outra criança que nós temos é a criança da natureza. Quem é a criança da natureza? É aquela criança que ela tem profunda conexão com os animais, com a natureza, com as pessoas. Então eu vou dar exemplos de pessoas que estão nesse papel, nesse arquétipo da criança da natureza. Os ativistas, os veterinários, eles têm profunda ligação com essa profunda conexão, né, com a natureza e com os bichos, enfim, com as pessoas. Quando o lado sombra da criança da natureza se manifesta? Naquela pessoa que ela abusa dos animais, que ela maltrata os animais, que ela maltrata as pessoas, que ela devasta o meio ambiente sem nenhum pudor. Então, ela tem uma criança interna que está vivenciando esse lado sombra da criança da natureza. Eu vou colocar aqui, porque tem mesmo, tem maldade. Então, às vezes, a pessoa tem uma maldade, ela faz por prazer de maltratar o bichinho, de maltratar a natureza. Então, é necessário avaliar. Será que isso está rolando aí dentro de você, de alguma forma? Tem o lado luz da criança da natureza. Qual é o lado luz? É quando você tem consciência ambiental, quando você quer auxiliar os animais, quando você tem conexão com a natureza, quando você está lá caminhando na praia e você você só vai fazer a sua parte. Então você vai recolher o plastiquinho, vai recolher o lixinho e você vai juntar aquilo, porque o que você está fazendo faz diferença. Eu vou falar de um outro arquétipo aqui da criança para a gente ter um pouquinho mais de percepção. É aquela criança que se chama a criança eterna. Quem é a criança eterna? É aquela pessoa que quer manter o seu corpo, a sua mente, o seu espírito sempre jovens. É sempre jovem, né? Repleto de alegria. Um exemplo da criança eterna é o Peter Pan, que não quer crescer. E a gente pode trazer aqui, né, um outro caso de criança eterna, que é o Michael Jackson, né, que a gente sabe que também vivia, mas no lado sombra. Por quê? Porque não aceita crescer, não assume responsabilidades, fica muito dependente.
não aceita envelhecer. Daí, pessoas que ficam nessa criança eterna não têm estrutura, não têm alicerce, não têm base. Por isso que elas ficam dependendo dos outros. E eu vou ter que dizer que pessoas que, de alguma maneira, vivem depois dos seus 20, 30, 40 anos, sendo sustentado pelos seus pais, estão do lado sombra da criança eterna. Porque não crescem, não assumem responsabilidades. Já o lado luz da criança eterna, o que, que é? É você conseguir curtir a vida, ter alegria, ter diversão, ter bom humor e ter um espírito jovem, mas ter consciência de que mesmo com a idade que você tem limitações físicas, o seu corpo vai envelhecer, a sua aparência vai envelhecer, mas você tem uma alma jovem. É diferente de não assumir responsabilidades e não querer envelhecer. Percebe a diferença? E a gente vai falar aqui agora da criança dependente, para poder ir encerrando essa parte das crianças, tá? A criança dependente é quando existe um vazio insaciável dentro de você, que é um vazio interno, e você fica dependendo de tudo e de todos. Então, existe aqui uma insaciedade gigantesca. Qual é o lado sombra dessa criança dependente, né? Ela fica muitas vezes focada só nas próprias necessidades, então ela quer ser o centro das atenções. Ela pode ficar na opressão, nos vícios e na introspecção. Então, se existe algum tipo de vício, seja de comida, de bebida, de cigarro, de droga, de sexo, de redes sociais, não importa que o tipo de vício, provavelmente existe uma criança dependente aí dentro. Então, preciso olhar para essa criança dependente e curar isso. Porque tem um lado luz da criança dependente, aquela criança que pode, mesmo quando ela trata, né, todas essas questões, ela pode ficar atenta, focada, ela pode ter um guia dentro dela de alerta. Então, o que é um guia de alerta? De repente, ela pode, quando ela faz um trabalho interno, ela se conhece, ela trabalha essa questão da dependência, ela vai se notar e se perceber. De repente, que ela está indo para a geladeira para comer compulsivamente. Ela vai falar, pera um pouquinho, o que eu estou sentindo que eu estou indo lá comer? Será que realmente estou com fome? Ela vai fazer uma autoanálise. É quando ela consegue lidar com esse arquétipo da criança e mudar tudo isso. Então, lembre-se que eu disse, os arquétipos, eles estão aqui sempre com o intuito de nos proteger. Só que muitas vezes nós utilizamos o lado sombra do arquétipo e nós acabamos nos vitimando no sentido de fazendo algo que não é tão saudável assim. Eu falei aqui até agora, né, sobre os arquétipos ligados à criança, mas vamos falar dos outros arquétipos. Na semana passada eu falei bastante desse arquétipo que eu vou falar agora, que é da vítima, né? O que é ser vítima? O arquétipo da vítima é quando a pessoa tem uma tendência de ficar se queixando ou vivenciando circunstâncias que causem algum dano a ela. Então é aquela pessoa que ela sempre acontece alguma coisa. Ela é assaltada, bate no carro, perde o emprego, briga com o namorado, briga com a mãe. Ela tem atitudes muitas vezes inapropriadas. Só que essas atitudes dela causam algum tipo de ganho, só que é um ganho inconsciente. Então, o que acontece com a vítima? A vítima, ela quer aliados. Por quê? Porque ela quer que as pessoas se compadeçam aqui, entre aspas, da situação dela. Ela quer que as pessoas, de alguma forma, vão lá e fiquem coitadinha de você, nossa, que pecado. Só que a vítima, lembra que eu disse que todo arquétipo tem um guardião. O da criança é a inocência. A guardiã da vítima é a autoestima. Pessoas que ficam no papel de vítima geralmente estão com a autoestima profundamente comprometidas. E daí ela não consegue sair desse papel, porque inconscientemente o ganho secundário que ela tem é que, quando ela está no papel de vítima, ela tem atenção. Então, sair desse papel de vítima vai fazer com que ela tenha que assumir responsabilidade. E a vítima não quer assumir responsabilidade, porque a vítima quer apontar
culpados. Então, o lado sombra da vítima, qual que é? Não se responsabilizar. É culpar os outros ou as situações pelas coisas que estão acontecendo a ela. A vítima, ela se sente coitada. Ela é muitas vezes inapropriada, porque ela quer chamar a atenção de qualquer maneira. Mas é possível sair desse papel, desse arquétipo de vítima? Sim, quando a gente toma consciência de que nós estamos perdendo ao invés de ganhando, porque perceba que a vítima, ela sempre precisa de algo acontecendo, algo ruim, claro, acontecendo com ela para que ela seja vítima das circunstâncias. Se ela toma consciência de que isso não é um ganho real, porque as pessoas não vão ficar o tempo todo ali cuidando dela, se compadecendo da situação dela, porque tem uma hora que isso esgota, ela consegue trabalhar o lado luz e olhar para a autoestima dela. E se ela olhar para a autoestima dela, ela cura essa ferida e ela sai desse papel. Então, o lado luz da vítima é aprender a lidar com os desafios, é tomar atitudes, é assumir responsabilidades. É fácil? De maneira alguma. É desafiador, mas é possível. Então, é importante que a pessoa tenha desejo de mudar esse padrão. Porque se você quiser se manter como vítima, você vai ter ganhos? Vai ter ganhos, mas eu diria que você vai ter mais perdas do que ganhos. Mas é uma escolha sua. Ninguém pode mudar ninguém, não é verdade? A mudança depende só de nós. Falei isso a semana passada, falo em quase todos os programas, é meio repetitivo até. Mas eu não posso mudar a vida de ninguém. Eu estou aqui, inclusive fazendo o programa para ajudar, auxiliar as pessoas de alguma maneira a terem mais consciência de como elas podem melhorar a vida delas. Mas se elas vão fazer alguma coisa com isso ou não, daí é com elas. A minha parte eu estou fazendo. Né? Então, se você está fazendo a sua, beleza. Se não está fazendo a sua, não tem como melhorar. Daí nós vamos falar de um outro arquétipo que é muito comum e que a gente não tem nem noção de como ele é comum, que é a da sabotadora. O que é a sabotadora? Sabotar é traição, né? Sabotar é você ir contra alguma coisa em prol de ganhar outra. Sabotar, a sabotadora, ela trai a confiança de você mesma. Então, é você traindo a sua própria confiança. E por que ela te trai? Por que ela faz esse movimento de te trair? Porque ela tem medo. Porque a sabotadora é insegura. Ela tem muitas incertezas. O maior medo da sabotadora é a mudança. E a mudança, ela é a base desse comportamento autodestrutivo. Agora vem a grande questão. A sabotadora é a guardiã das escolhas. Então, por que você se sabota cada vez que você tem que escolher alguma coisa? Por medo. Então, vamos lá. Se a gente pensar, você quer muito mudar de emprego, só que como é que você se sabota? Então não estou preparada ainda. Mas eu não sinto que eu estou pronta. É uma forma de sabotagem. E o que você está fazendo para se aprontar, para ficar bem, para poder fazer esse movimento da mudança de emprego? Mas não, ainda preciso de mais um tempo. E daí você vai cada vez mais se sabotando e se sabotando. Então, é incrível o quanto nós nos sabotamos o tempo inteiro, com medo de arriscar, porque acreditamos que não vai dar certo, porque muitas vezes a gente começa, mas não termina porque perde a força, perde o entusiasmo e fica na procrastinação. Então, se você está com uma dessas coisinhas aqui, com todas elas, pode ter certeza que a sabotadora está morando aí dentro de você e está prejudicando ao invés de te ajudar. Porque ela pode ser, como eu disse, a guardiã das escolhas. E como é que a gente vai trabalhar para ela ser a guardiã das escolhas? Olhando para ela e dizendo, eu vejo você, eu sei que até agora você estava aqui fazendo com que eu procrastinasse ou com que eu não arriscasse, mas agora nós vamos juntas, porque eu tenho certeza que você vai me ajudar a escolher o melhor caminho. É para isso que serve esse arquétipo. Então, a vítima, ela serve para melhorar a sua autoestima. A sabotadora serve, que é um lado luz, né? Para quê? Para que você aceite as mudanças, para que você faça escolhas, para que você valide as oportunidades que a vida te traz. Então, esse é o principal
motivo pelo qual a sabotadora existe na sua vida. Só que você precisa olhar para ela com amorosidade e ajudá-la a fazer as coisas, né? A escolher da melhor maneira possível. Porque ela não quer que a gente sofra. Todos esses nossos arquétipos, gente, eles estão dentro de nós sempre como forma de proteção. Então é assim, ó, para te proteger das dores que você viveu, eu não vou permitir que você faça as escolhas que você tem que fazer. Porque eu não quero que você sofra com decepção, com frustração. Eu não quero que você assuma responsabilidades, que prefiro que você fique na vítima, porque senão você pode se magoar. Então percebam que somos nós contra nós mesmos o tempo inteiro. Nós somos o nosso pior inimigo. Essa é a grande questão. As coisas não estão lá fora. As respostas das nossas perguntas, das nossas questões, daquilo que a gente precisa aprender para evoluir, não está lá fora. Está tudo aqui dentro. A gente só precisa olhar. E daí eu vou falar agora desse último arquétipo, né? Desses 4 principais, vou falar do último arquétipo, que é o da prostituta. E daí eu sei que esse nome às vezes é um pouco impactante, a gente não está muito acostumado. Mas o que é a prostituta dentro de nós? É aquela nossa parte que tem uma tendência a se vender, ou vender os nossos pedaços. E você vai falar assim, nossa, Sandra, como é que a gente vende esses nossos pedaços, né? Às vezes a gente vende o corpo como uma prostituta do sexo. Isso é vender realmente o corpo. Mas existem outros pedaços nossos que não têm relação com o sexo e que muitas vezes nos afetam muito mais do que se vender pelo sexo. É quando a gente vende a nossa moral, quando a gente vende a nossa integridade, quando a gente vende o nosso intelecto, quando a gente vende as nossas palavras e principalmente quando a gente vende a nossa alma. Isso mesmo. Muitas vezes a gente vende a nossa alma em prol de uma série de coisas. Quer um exemplo disso? Eu vou voltar lá na questão profissional, porque é uma coisa que eu pego muito aqui no consultório. A pessoa, ela está insatisfeitíssima no trabalho dela. Ela não quer mais fazer aquilo que ela está fazendo. Ela já até tem uma outra profissão, mas daí ela fala assim, não, mas o que eu ganho lá é muito importante, eu preciso daquilo para pagar as contas. Ela está se vendendo por dinheiro. E ela está vendendo a alma dela por esse dinheiro. Porque ela está infeliz, muitas vezes está doente, mas ela está lá, presa à segurança e à estabilidade que esse emprego dá, se prostituindo. Já pensaram nisso? Eu sei que é forte e impactante, e eu estou aqui exatamente para fazer esse movimento de trazer esse nível de consciência. E daí, lembra que eu disse, todo arquétipo ele está relacionado com, tem uma parte nossa que está sendo guardada por esse arquétipo. E a prostituta é a guardiã da nossa fé. E você vai falar assim, nossa, Sandra, como é que a prostituta guarda a fé? Guarda a fé interna, a fé de que nós somos capazes. Só que daí, quando eu não acredito em mim mesma, o que eu vou fazer? Eu vou ficar por dinheiro. Eu vou ficar num relacionamento falido, mesmo ele estando péssimo, onde eu já sei que não tem mais amor, não tem mais tesão, não tem mais sexo, não tem mais conversa, não tem mais nada. Não, mas é melhor eu ficar com ele do que ficar sozinha. Estou me prostituindo. Então percebam que essa questão da prostituição, ela vai muito além da questão do sexo. E o quanto a gente vive isso no dia a dia. A gente faz isso no trabalho, a gente faz isso nos relacionamentos familiares, a gente faz isso em todas as nossas relações. Nós nos prostituímos o tempo inteiro. E daí, a prostituta, ela tem o arquétipo no lado sombra dela, o que ela faz? Ela negocia essa integridade dela. Ela compromete a moral dela, ela negocia a ética. O que é negociar a ética? Por exemplo, de repente você pode estar trabalhando num lugar e você é chamado para trabalhar na concorrência, você pode servir de espião dentro desse lugar onde você está, e você está ali vendendo as informações dessa empresa para uma outra empresa, você está se prostituindo, isso também é prostituição. Você pode negociar essa questão da sua moral e da sua integridade, votando num candidato por dinheiro, por exemplo, também é uma prostituição. Então, nós estamos nesse limite o tempo todo. Agora, avalie, né? Será que você está se prostituindo na sua vida? E você nem tinha essa noção, essa percepção? Mas eu vou falar do lado luz da sabotadora.
Qual é? Quando ela está no lado luz, que ela é a guardiã da fé, lembra que eu disse? Então ela tem fé em si mesma. Ela se sente segura para tomar decisões, ela faz escolhas adequadas e principalmente ela honra a si mesma. Ela honra a sua moral, a sua ética, ela honra aqui dentro dela. Ela não vai aceitar fazer algo que vá contra aquilo que é a, a integridade dela em todos os aspectos. Então, é necessário que a gente possa, de alguma forma, perceber o que está acontecendo aí dentro da gente. Quais são os arquétipos que estão fervilhando dentro de você? Pode ser que você se veja em todos os arquétipos, e é normal. Esses 4 arquétipos aqui que eu falei, né? Da criança, da vítima, da sabotadora e da prostituta, nós vivenciamos isso todos os dias. Provavelmente em cada momento do dia, em cada relação nossa, de uma forma diferente. Em momentos diferentes e de formas diferentes. A questão é, quando a gente traz para a consciência, a gente consegue lidar com eles. Então, quando eu sei que a minha criança está gritando aqui dentro, e eu consigo identificar, essa daqui é a minha criança ativista, minha criança da natureza, é a minha criança dependente, é a minha criança carente, quem é a criança que está aqui querendo chamar a atenção? Quando eu consigo identificar, eu consigo olhar, acolher e trabalhar. Porque é isso que a gente precisa fazer o tempo inteiro. É consciência, tomar consciência. Se a gente não toma consciência, não tem como fazer nada. Daí eu posso perceber, será que ali eu estou me sabotando? Será que eu estou me sabotando dentro de uma relação? Às vezes a gente se sabota dentro de uma relação afetiva. As coisas estão tão bem dentro da relação, e eu falo assim, nossa, mas se tem alguma coisa, se está tudo bem, tem alguma coisa errada. Muita gente tem essa crença, que não pode estar tudo bem dentro da relação, porque uma relação tem que viver em crise. Não é assim. E daí eu vou lá e faço alguma coisa só para brigar com a pessoa com quem eu tô, para poder dizer, não, então agora a gente brigou, tá tudo bem. Eu tô me sabotando. Será que você tá no papel da vítima? Ficando, ó vida, ó Deus, ó azar, querendo que as pessoas tenham compaixão e dó de você, porque você não quer assumir as responsabilidades da sua vida? Será que você está se prostituindo de alguma dessas formas, como eu acabei de mencionar aqui? Então, a ideia do programa de hoje era trazer aqui para vocês esses arquétipos e para que vocês façam essa reflexão e compreendam quais são os arquétipos que estão aí dentro de vocês. Quais são os arquétipos que estão latejando aí dentro, que precisam ser vistos, ser olhados, acolhidos e ressignificados. Porque é esse o processo, gente. É olhar, acolher e ressignificar. Não existe outra forma. E como é que faz isso? Já venho falando aqui, né, em todos os programas. É olhar mesmo e dizer assim, olha, eu estou vendo você, minha criança ferida, estou vendo você, minha criança dependente, estou vendo você, minha vítima, estou vendo você, minha sabotadora, estou vendo você, minha prostituta. Vocês têm um lugar aqui, mas agora eu vou olhar para o lado luz de vocês, porque vocês estão manifestando o lado sombra. Qual o lado luz? Todos esses que eu acabei de falar. E hoje a ideia de fazer um exercício aqui vai ser um pouquinho diferente, que eu sempre faço exercício com vocês, né? Mas hoje eu quero que quem estiver assistindo aqui ao vivo comigo, ou assiste depois, né? Vai ficar no ar até domingo o programa. Quem quiser fazer o exercício, vai me pedir, me manda uma mensagem lá no WhatsApp, e eu vou mandar o exercício, hoje vai ser um PDF, porque tem lá 10 perguntas para você identificar quais são os arquétipos que estão se manifestando na sua vida. Daí vai ser você com você mesmo. Daí você vai identificar qual é o arquétipo, como é que você vai poder trabalhar com eles de acordo com tudo isso que eu falei aqui hoje. Então, gente, hoje o programa vai ser um pouquinho mais curto, né? Mas eu vou dar uma recapitulada no que a gente conversou. E antes de recapitular, quero agradecer mais uma vez a presença aqui. A Aparecida falou comigo, né? Aparecida, seja bem-vinda. E quero dizer, né, que eu estou sempre à disposição. O propósito desse programa é auxiliar as pessoas nesse processo de evolução do autoconhecimento, porque essa é a minha missão aqui. É a minha missão como terapeuta, como mentora, como professora, né, como facilitadora, inspiradora das pessoas que estão passando por essa jornada. Então, para quem precisar de algum tipo de atendimento, quiser fazer um processo de mentoria, quiser fazer um curso, eu estou à disposição, me chama que a gente vai conversar a respeito. E vamos lá recapitular a aula de hoje.
nós falamos sobre os 12 arquétipos descobertos por Jung e como eles se manifestam na nossa vida, divididos lá naquelas 12 etapas. Tem o líder, né, o mágico, o herói, tem vários deles. Depois se vocês quiserem, eu também posso mandar para vocês. Me chama, me pede lá que eu mando aquela foto com os 12 arquétipos, porque é bem bacana a gente ter essa percepção. E nós falamos dos arquétipos da sobrevivência, que é o da criança, o da vítima, o da sabotadora e o da prostituta. Sendo que o arquétipo da criança, ele tem várias facetas diferentes. Então, às vezes, pode ter a criança ferida, a criança abandonada, a criança mágica, a criança que é a eterna criança que não quer crescer, tem a criança dependente, tem a criança da natureza. Então, são vários arquétipos e a gente vivencia isso muitas e muitas vezes. Tem a vítima que fica lá, né, se colocando nessa circunstância de ser a coitada e às vezes não quer sair da situação. Tem a sabotadora que vai lá e te impede de conquistar, de ser feliz, de alcançar o sucesso só para te proteger, porque ela é a guardiã das escolhas. E a prostituta, né, que fica aqui, que é a guardiã da fé, fazendo com que você se prostitua por não acreditar que você é capaz. Mas eu tenho certeza que você é capaz. E quando a gente consegue ressignificar tudo isso aqui dentro da gente, dando um lugar para a criança, para a vítima, para a sabotadora, para a prostituta, e olhando com elas, para todas elas, com muito amor e carinho, porque lembrem-se, a intenção delas é positiva. Cada uma está guardando uma coisa importante. Então, a criança é a guardiã da inocência, a vítima é a guardiã da autoestima, a sabotadora é a guardiã das escolhas e a prostituta é a guardiã da fé. Então, quando eu olho para o lado positivo disso tudo e vou ter a inocência, a autoestima, a fazer as escolhas corretas, com certeza eu vou ter fé em mim mesma para poder alcançar aquilo que eu realmente desejo e ter muito sucesso na minha vida. E é isso que eu desejo para cada um de vocês, que vocês possam fazer esse processo de se ressignificar aí dentro e de transformar a sua vida, alcançando todo o sucesso do mundo, porque vocês merecem. Então eu fico aqui no dia de hoje, desejando um feliz dia da criança feliz, né? Criança interna, criança cheia de pureza e alegria. E nos vemos na semana que vem com outro tema que vai ser bem bacana. Um beijo enorme no coração de cada um e até mais. Quem quiser os exercícios, pede lá que eu mando, tá bom?